São Caetano bate meta importante na área da saúde. Manifestantes fecham a rodovia Anchieta. Taxa de desemprego do ABC é divulgada. Nova diretoria da Asisques toma posse na Câmara de São Caetano. E hoje eu recebo a doutora Andréa Giuliani, que vai conversar sobre um assunto importante para os empresários. Quinta-feira, 28 de abril de 2016, está no ar o J+. Muito boa noite. São Caetano do Sul bate meta de vacinação contra a gripe. Desde o início da campanha de vacinação contra H1N1, a meta era vacinar 80% da população. São Caetano foi a cidade que superou a expectativa com 89,94% de adesão dos grupos prioritários. Um total de 45.235 doses. Esses dados foram divulgados pela Coordenadoria Municipal de Imunização da Secretaria de Saúde. No próximo sábado, dia 30, os municípios da região do ABC vão participar do dia D de vacinação contra a gripe para os grupos prioritários. Serão 126 postos de vacinação que irão receber 40 mil doses para atender as cidades da região. Somente em Diadema, onde os postos de saúde não abrem, a vacinação será na segunda-feira, dia 2. O objetivo da campanha é diminuir o número de casos da doença. A partir do dia 5 de maio, as cidades do ABC vão participar de várias audiências públicas para debater o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana. Além do ABC, as demais 32 cidades da Grande São Paulo irão participar. A primeira audiência será realizada no Semasa, em Santo André, às 2 da tarde. Qualquer pessoa pode participar e não é necessário fazer inscrição prévia. O Estatuto da Metrópole é uma lei federal que determina o desenvolvimento do plano em até 3 anos nas regiões metropolitanas. A resolução estabelece diretrizes, projetos e ações para orientar o desenvolvimento urbano e regional. A representação e elaboração do chamado Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado envolve entidades sindicais, ONGs e o poder público. A sociedade civil também poderá participar fazendo propostas pela plataforma www.pdui.sp.gov.br e através das reuniões públicas. Na fanpage da TV Mais ABC, você poderá ver as datas dos próximos encontros, todas elas. Manifestantes fecharam a Via Anchieta em ato contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Cerca de 200 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, e da Frente Povo Sem Medo fizeram bloqueio no quilômetro 23 da rodovia Anchieta na manhã desta quinta-feira. O bloqueio ocorreu por volta das 7h30. Os manifestantes de 2 ocupações, a Osiel Alves, de Mauá, e Novo Pinheirinho, de Santo André, queimaram pneus e outros objetos na via, como mostram essas imagens enviadas por um assinante. O ato foi um protesto contra o processo de impeachment que visa tirar a presidente Dilma Rousseff do poder. As manifestações duraram cerca de 1 hora e às 8 horas da manhã a pista já estava liberada. André Janocari para o J+ ABC. Obrigado, André. Vamos agora à previsão do tempo? A quinta-feira foi de muitas nuvens na região. A temperatura máxima chegou aos 20 graus. A previsão para amanhã é de tempo nublado com possibilidades de chuvas fracas. Veja como fica a temperatura para sexta-feira. Em Mauá, a mínima prevista é de 13 graus e máxima de 16. Na capital de São Paulo, a mínima prevista é de 13, com máxima de 18. Já no Guarujá, cidade litorânea, o tempo fica entre 16 de mínima e 22 graus de máxima. Em Piracicaba, a previsão é de 14 graus de mínima e 22 graus de máxima. Agora vamos ao giro do Broadcast TV do Estadão. Olá, confira agora as principais notícias publicadas pelo Broadcast Agro nesta quinta-feira.
As taxas de juros do Plano Safra devem subir na edição 2016-2017 ao acompanhar a evolução do mercado, de acordo com os ministros Nelson Barbosa, da Fazenda, e Cátia Abreu, da Agricultura. Fontes do governo informaram que, apesar de o volume de financiamentos não estar fechado, o montante deve chegar a 205 bilhões de reais nesse ciclo, em comparação com 187 bilhões de reais na safra 2015-2016. O Plano Safra deve ser anunciado na próxima quarta-feira. A colheita mecanizada de cana-de-açúcar no estado de São Paulo atingiu 91,3% do total na safra 2015-2016, encerrada em março. De acordo com o relatório do Protocolo Agroambiental do setor sucroenergético, o consumo médio de água no processamento industrial da cana atingiu o nível estabelecido pelo zoneamento agroambiental para a maior parte das regiões do estado. Desde o início do protocolo, estima-se que cerca de 8,65 milhões de toneladas de gases de efeito estufa deixaram de ser emitidas em São Paulo. O mau tempo e a ressaca verificados desde quarta-feira interromperam a navegação do canal do Porto de Santos. Por outro lado, a operação de navios já atracados no porto continuou funcionando normalmente, de acordo com a Companhia Docas do Estado de São Paulo. Veja agora como fecharam os futuros mais líquidos do milho, soja e trigo na Bolsa de Chicago. Saiba também como ficaram os contratos do açúcar e do café na Bolsa de Nova York. Moradores de São Caetano foram contemplados com auxílio medicamento. Foram mais de 26 cartões auxílio medicamento do Viver Melhor, programa que garante apoio da Prefeitura de São Caetano do Sul às pessoas em situação de vulnerabilidade social, e foram recebidos por munícipes que se enquadram nas exigências legais do projeto. A entrega foi realizada na última terça-feira no Palácio da Cerâmica pelo prefeito Paulo Pinheiro. Outros 75 moradores serão contemplados deste mês, totalizando 2.080 cartões desde abril de 2014. Os interessados podem obter informações sobre o cadastramento para o auxílio medicamento pessoalmente na Secretaria Municipal de Saúde. Veja no próximo bloco. Taxa de desemprego no ABC é divulgada. Continue conosco, J+, volta já já. E vamos agora à Câmara Municipal de São Caetano, onde fala o repórter André Gianocari em nosso Link Mais. Está no ar já, André, pode falar. Boa noite, Dárcio. Boa noite você, assinante que acompanha mais essa edição do J+. A gente está aqui ao vivo na Câmara de São Caetano, onde logo mais acontece a sessão solene para a posse festiva da nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de São Caetano. No dia 31 de março, aliás, no dia 29 de março ocorreu a eleição, dia 31 ocorreu a posse somente para os membros da ASSISCS, e então agora acontece a solenidade para o público, para que a população possa conhecer a nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de São Caetano. Esse ato solene aqui na Câmara da cidade de São Caetano, além de fazer esse ato cerimonial de elencar os novos líderes dessa entidade, também está servindo para homenagear o aniversário da ASSISC, o aniversário dessa associação que completou 78 anos no dia 23 de fevereiro de 1938, ano de fundação da ASSISC, 10 anos antes da própria fundação da cidade de São Caetano. No começo, as lideranças se reuniam nas casas dos fundadores, na própria casa, nas próprias casas dos fundadores, e só então na década de 70, nos anos 70, é que a entidade conseguiu uma sede própria na rua Rio Grande do Sul. E essas reuniões não pararam, a ASSISC continua em atividade até hoje, e nessa solenidade que acontece aqui na Câmara de Vereadores, devem passar por aqui figuras importantes aí do cenário econômico, tanto da região como também do estado de São Paulo, viu, Dárcio? Ao meu lado está o novo presidente da ASSISC, o publisher Walter Estevam, que foi eleito aí pela entidade, e a gente vai saber dele um pouco o que ele espera
para agora, para 2016. Mas antes, Walter, como é que está sendo essa noite para você e para toda a equipe aí da CISCS? Boa noite. Boa noite ao Darcy, aos telespectadores da TV+, onde eu tenho o prazer de ter o programa também aí com vocês todo domingo, no Viagem Demais. Olha, a emoção para mim, sem dizer o tamanho que é para nós isso. Logicamente, a cidade tem já um glamour, a cidade tem uma história de fazer grandes acontecimentos. Você vê uma entidade que foi fundada há 78 anos atrás, quando ainda não era nem cidade, era um bairro. E para você ter uma ideia, a Associação Comercial de São Caetano é a mais antiga da região. Dias depois foi fundada a de Santo André. São Caetano era um bairro ainda de Santo André e já tinha uma associação comercial alguns dias antes, mas já foi antes do que Santo André. É mais antiga que a própria cidade, né? Também. E meu pai dizia, inclusive, que nos anos 50 até os anos 60, São Caetano tinha mais empregos do que moradores na cidade. Então, quando a estação de trem, quando abria as portas do trem, era um mundaréu de gente que descia para vir trabalhar aqui nas fábricas de São Caetano. Isso daqui aconteceu há muito tempo, São Caetano virou, né, o príncipe dos municípios, logicamente a formação da cidade, que é muito pequena, de 15 km², facilitou o trabalho dos prefeitos, sem tirar o mérito deles, logicamente, que tiveram capacidade para deixar a cidade nesse brinco. E a nossa associação, a Associação Comercial, vai continuar fazendo esse trabalho para colaborar com os comerciantes, com os prestadores de serviços industriais, para fazerem alguma coisa de melhor dentro das suas empresas, para os seus empregados e, logicamente, para os seus clientes. Agora, a gente sabe que a associação, ela cobre o comércio daqui de São Caetano, mas tem algum projeto, Walter, para esse ano de 2016, um projeto que vai ser o foco de vocês esse ano? Sem dúvida, o nosso foco é a reforma da Lei da Cidade Limpa. A Lei da Cidade Limpa, aprovada na gestão anterior, foi o maior estelionato da história da cidade. Isso não tem comparação até hoje de uma coisa que tenha prejudicado os comerciantes como essa lei. Foi pior do que qualquer aumento de impostos, e olha que também teve aumento de imposto, no último ano teve um grande aumento do IPTU, mas a Lei da Cidade Limpa simplesmente fechou as portas do comerciante. Imagine, em São Caetano, a vitrine, quem manda, é uma lei que fala que da vitrine para dentro tem que ter 2 metros de diferença, não pode colocar tudo na vitrine. Olha, da porta para dentro, quem manda é o dono da empresa, não pode fazer uma coisa dessa. Eu já tive no mundo inteiro, por causa do nosso trabalho com o turismo, qualquer lugar do mundo tem luzes. Em São Caetano é proibido as empresas terem luzes nas suas fachadas. Além da questão da beleza, da tecnologia, hoje, tem a questão da segurança também, que vai melhorar muito isso para a cidade. Então, a reforma da Cidade Limpa é primordial. Fizemos já uma primeira reunião com o prefeito abriu as portas para a gente fazer essa alteração. Já temos 2 audiências marcadas para esse ano, um trabalho em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Caetano e os comerciantes, prestadores de serviços industriais podem ficar tranquilos que esse ano nós vamos ter a reforma. Já foi feita uma e foi muito pequenininha, fez uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas lógico, o grande vai ser feito dessa vez e até setembro nós vamos ter essa lei aprovada. Certo. Walter, obrigado por participar aqui do J Mais com a gente. E é isso aí, Darcy, a gente vai ficando por aqui. Vamos acompanhar mais aí desse evento hoje na Câmara de São Caetano, que homenageia o aniversário da CISCS, a sua data festiva, 23 de fevereiro, e também está fazendo esse ato público para empossar publicamente a nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de São Caetano. André Janocari, para o J Mais ABC. Obrigado, André. Desemprego no ABC tem a 4ª alta seguida. Os dados são de pesquisas do Emprego e Desemprego, o PED, realizado pela Fundação SEAD e pelo DIESE, em parceria com o consórcio intermunicipal Grande ABC. A taxa de desemprego em toda a região atingiu 16,7% em março, ante 15,7% em janeiro, registrando aumento pelo 4º mês consecutivo. O índice registrado é o maior desde agosto de 2005, quando foi de 16,8%. O número de desempregados no 3º mês deste ano totalizou em 230 mil pessoas. A queda refletiu a redução do nível de ocupação devido à eliminação de 29 mil postos de trabalho. Na região do ABC, o número de ocupados diminuiu 2,5%, passando a ser estimado em 1.148.000 pessoas. Entre os trabalhadores demitidos está a separadora Sara. Por causa da crise que aconteceu, que eu perdi meu emprego. Como eu era uma das mais novas na empresa,
eles fizeram um corte de acho que umas 15 pessoas mais ou menos. E agora eu já estou saindo para procurar, porque eu não sei quando que eu vou achar outro, né? De fevereiro para março deste ano, no setor privado, o número de empregados com carteira assinada de trabalho caiu 3,7% e o contingente sem carteira se manteve inalterado. No setor público, o número de assalariados diminuiu 4,3%. Ana Flávia Quitério para o J+ ABC. Mais um giro esportivo. Marcos, o São Paulo está preparado para o jogo desta noite? Será que está mesmo? Boa noite, Marcos. Boa noite, Darcio. É o que se espera, né? Até porque precisa vencer em casa. Mas o que eu sei é que hoje tem Libertadores mesmo e rodada da Copa do Brasil. No Morumbi, como você já adiantou aí, o São Paulo recebe o Toluca do México. Jogo válido aí pelas oitavas de final dessa competição. Sem poder contar com o atacante Caleri, que está suspenso pela expulsão contra o Strongest, o nome difícil. O tricolor ainda não sabe se contará com o seu substituto, Allan Kardec, que é vítima de uma virose no dia de ontem, hein? Só instantes aí antes do jogo, Edgardo Bauza terá confirmação se ele joga ou se terá que escalar Centurion como seu substituto. Que dor de cabeça aí para o Bauza, hein? E ontem, em Montevidéu, quem entrou em campo, conquistou um ótimo resultado foi o Corinthians. Mesmo sofrendo forte pressão do Nacional, o Timão segurou o empate por 0-0 e decide agora a sua passagem para a próxima fase da Libertadores aqui em casa na próxima semana. Os comandados de Tite ontem suportaram e muito bem a pressão exercida pelo Nacional. Já o Santos entra em campo daqui a pouco, 9h30 da noite, na Vila Belmiro, com time reserva, para tentar decidir o seu futuro aí na Copa do Brasil. O adversário será o homônimo mais modesto, o Santos do Amapá. Uma curiosidade dessa equipe é que o seu treinador, Romeu Figueira, é investigador de polícia em Macapá e divide aí o seu tempo entre a delegacia e o gramado. Algo que eu acho que é meio inusitado no futebol brasileiro, hein? Mesmo assim, ele acredita fazer um bom trabalho como treinador e sonha, veja bem, em bater o Santos, esse o mais famoso, nessa noite na Vila Belmiro. E para falar aqui do ABC, falo do Santo André, trazendo uma informação importante aí do jogo desse sábado, hein? Que ocorre em Barretos e que decidirá aí se o Ramalhão conquistará o acesso para o Paulistão da Série A1 do ano que vem ou não. A torcida do Barretos promete lotar o estádio Fortaleza, que é o local do jogo, com mais de 10 mil torcedores para empurrar a equipe. Será uma pressão que o Ramalhão certamente vai enfrentar, Darcy, que eu acho que não enfrentou ainda nesse campeonato da Série A2. O técnico Toninho Cecílio do Santo André poderá contar aí com a volta do experiente meia Branquinho, que não atuou no último confronto entre as equipes porque foi expulso e cumpriu suspensão automática. Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco eu volto, hein, no Esporte Mais, trazendo detalhes desse jogão decisivo do Santo André e muito mais do esporte regional. É às 8 da noite. Até já. Encontro marcado, Marcos. A Olimpíada está chegando e 7 atletas do ABC já estão confirmados. Os Jogos Olímpicos, que serão sediados no Rio de Janeiro, já têm atletas do ABC confirmados, como o ginasta Arthur Zanetti, Fabiana Müller, do salto com vara, e Maicon Andrade, do taekwondo. Todos são de São Caetano, assim como os outros 3 competidores do tênis de mesa. São Bernardo também terá um representante dessa categoria. Já o Centro de Atletismo de São Bernardo vai receber seleções para adaptação ao clima e os estádios Anacleto Campanella, em São Caetano, Bruno Daniel, em Santo André e 1º de Maio, em São Bernardo. Todos eles foram escolhidos como centros de treinamento oficiais. Ainda há chances de ampliar o número de competidores da região. Vamos torcer. Já no próximo bloco, você vai ver que a declaração do imposto de renda, o prazo, termina amanhã. No próximo bloco, eu recebo a doutora Andréa Giuliani. Vamos falar sobre oportunidades jurídicas em tempos de recessão econômica.
E agora eu recebo aqui no estúdio do J Mais ABC a doutora Andréa Giuliani. Boa noite, doutora. Vamos falar sobre oportunidades jurídicas em tempos de recessão econômica. Doutora Giuliani, quais são as dicas que a doutora poderia dar sobre as oportunidades jurídicas para os telespectadores neste momento de crise, de recessão econômica, de desânimo empresarial? Verdade. Boa noite. Boa noite. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço pela oportunidade mais uma vez. Realmente, a gente tem vindo aqui semanalmente, a equipe do escritório, comentar alguns casos práticos que têm acontecido no nosso dia a dia, que afetam tanto as pessoas físicas como os empresários, essa insegurança com relação à instabilidade política, que praticamente, se tivermos ou não o impeachment, o fato é que a instabilidade econômica e essa crise na nossa economia vai ainda perdurar por alguns anos, né, Darcio? Os economistas dizem 1, 2, 3, até 5 anos. Então, claro que os empresários e nós não podemos ficar de braços cruzados e precisamos resolver as nossas dívidas, nossos problemas do dia a dia. Então, a gente tem tratado isso semanalmente aqui e um dos casos que aparecem com maior aflição no nosso escritório é realmente aquela situação em que o empresário está cercado de dívidas na sua empresa e ele se preocupa muito com os bens dele de pessoa física, ou seja, com o patrimônio da família dele, né? A dúvida maior que surge, Darcio, praticamente é se um problema da pessoa jurídica, da empresa desse empresário, poderia afetar os bens da família. E o que a gente costuma verificar e costuma dizer para os nossos clientes, para quem nos procura com relação a isso, que realmente se o processo correr sem um acompanhamento de um profissional, um advogado, pode sim afetar os patrimônios das pessoas físicas, né? Então, é sempre muito importante que eu venha aqui ressaltando a atividade de um advogado no acompanhamento prévio ou muitas vezes já na fase contenciosa de um processo, justamente para não deixar que isso aconteça, chegar a um caso mais drástico, como uma penhora online ou um bloqueio judicial dos bens da pessoa física, por se tratar de uma dívida da empresa. E muitas vezes a gente também costuma, até como caso prático para explicar para as pessoas, que existem alguns mecanismos de proteção do patrimônio desse empresário. Existem algumas técnicas para você fazer uma blindagem do seu patrimônio, que são as chamadas holdings, que as pessoas costumam dizer muito na internet, a gente verifica muito texto sobre isso. E essas holdings, essas empresas que são constituídas para administrar o patrimônio de uma pessoa física, não é nada ilegal, Darcio. Muitas pessoas acham que isso estão fazendo uma dilapidação do patrimônio, mas não é nada ilegal se feito da forma correta. Então eu queria chamar a atenção aqui das pessoas que, se vocês se verificarem que estão com alguns problemas com relação a dívidas, procurem um profissional, um advogado, para auxiliar isso. Porque as pessoas sempre imaginam que advogado só serve quando tiver que ir ao fórum, por exemplo, né? Mas existem sim algumas negociações, algumas artimanhas que podem ser feitas antes de chegar a uma situação tão drástica como uma penhora ou um bloqueio judicial. Isso é importante, né, essa proteção, né, doutora? Independentemente da relação de cotas que ele tem com a empresa, né? Sim. O comprometimento dele é em relação se ele tem 10%, 20%, 50%. Como é que fica esse comprometimento? Então, interessante essa sua pergunta, Darcy, porque, na verdade, quando um credor, por exemplo, está atrás de um bem de uma empresa, ela não vai se importar com a participação desse sócio na empresa, se ele tem 10, 20 ou 30. Ele vai bloquear todo o patrimônio da pessoa. E aí a defesa desse sócio seria, não, mas eu só sou sócio de 10%, por exemplo. Então, essa análise do percentual recai para uma segunda oportunidade, não na hora mesmo da penhora, por exemplo. Ok, doutor. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Importantíssima essa informação. Obrigada. Uma boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Vamos agora aos números do mercado financeiro. O dólar encerrou em baixa de 0,76%, vendido a R$ 3,49. O euro fechou com desvalorização de 0,79%, cotado a R$ 3,96. E a Bovespa terminou o dia em baixa de 0,3%. Você já entregou sua declaração do Imposto de Renda 2016? Se ainda não, corra, porque o prazo termina amanhã, sexta-feira, dia 29 de abril. Até às 11 horas da manhã desta quinta-feira,
22.018.000 pessoas entregaram as declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2016, ano base 2015. O fisco ainda espera receber 6.032.000 declarações, ou 22,17% do total esperado de 28.500.000. O prazo para envio, que começou no dia 1º de março, termina na sexta-feira, às 23h59. Entre as novidades do imposto para este ano é que é preciso constar o CPF de dependentes menores de 14 anos e não mais 16. Quem precisa declarar? Estão obrigadas a apresentar a declaração às pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.123,91 em 2015, ano base para a declaração do imposto deste ano. Também devem declarar os contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40.000 no ano passado. A apresentação do imposto de renda é obrigatória ainda para quem obteve em qualquer mês de 2015 ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. A multa para entrega fora do prazo é de 1% ao mês ou fração de mês sobre o total do imposto devido. O valor mínimo é de R$ 165,74 e pode chegar a 20% sobre o imposto devido. E o pagamento da restituição começa em junho de cada ano e segue até dezembro, geralmente em 7 lotes. E o J Mais ABC desta quinta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. No decorrer de nossa programação, você assiste aos boletins dos 60 segundos e do Broadcast TV do Estadão. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Um bom descanso e até lá.